Boa noite a todos, meus amigos. Que Jesus nos inspire e nos ilumine para que a gente possa tirar o maior proveito possível da lição dessa noite, que é uma lição que está no livro Caminho, Verdade e Vida, autoria espiritual do Emmanuel e a psicografia do Chico Xavier, e intitulada Auxílios do Invisível. Essa lição ela é muito interessante porque Emmanuel vai abordar esse fato que aconteceu, que está narrado em Atos dos Apóstolos, no capítulo 12, no versículo 10, e também está narrado com muitos detalhes no livro Paulo e Estevão. É uma passagem em que Pedro estava sendo mantido na prisão. Herodes tinha mandado prendê-lo para satisfazer a vontade dos judeus. Então, a comunidade cristã de Jerusalém encontrava-se toda em oração para que Pedro fosse libertado. E na noite, na véspera em que Herodes estava planejando entregá-lo aos judeus, e provavelmente ali ele seria morto, acontece que um anjo aparece dentro da cela em que Pedro estava. E esse anjo, mesmo Pedro estando entre dois soldados, esse anjo não foi visto. Esses dois soldados que guardavam Pedro ali dentro da cela, parece que adormeceram. As amarras das mãos de Pedro se soltaram. O anjo lhe pediu para cingir a roupa, para calçar as sandálias, colocar o manto e acompanhá-lo. E Pedro, naquele momento, isso é narrado também em Atos dos Apóstolos, Pedro não sabia se aquilo que estava acontecendo com ele era realidade ou se ele estava sonhando. Mas ele resolve seguir o anjo. E eles passam por entre a guarda sem serem vistos. E quando Pedro consegue chegar na rua, o anjo o deixa seguir e ele então se dirige para a casa de Maria, mãe de Marcos, o evangelista. E é interessante que quando ele chega lá na casa da Maria, ninguém nem acredita. Eles estavam naquela oração para que ele fosse libertado, mas eles sabiam da dificuldade. E é interessante porque Pedro entende naquele momento que Jesus havia reservado um outro caminho para ele. Nesse momento em que Pedro estava preso, Tiago já havia sido morto, ele já tinha sido morto por espada. Então ele foi o primeiro apóstolo direto do Cristo a ser morto. E Pedro, como era o líder da comunidade cristã, já estava certo que teria o mesmo destino. E esse anjo aparece e muda completamente os rumos da vida dele. Então ali ele sai, na madrugada ele consegue sair de Jerusalém, e fica um tempo fora. E aí Emmanuel vai trazer para a gente umas reflexões a respeito desse fato. Porque, de acordo com o que está em Atos, é narrado assim: e depois de passarem a primeira e a segunda guarda, são os guardas dentro da prisão, chegaram à porta de ferro que dá para a cidade, a qual se lhes abriu por si mesma, e tendo saído, percorreram uma rua e logo o anjo se apartou dele. Então esse fato está narrado dessa forma em Atos dos Apóstolos. E a gente fica se perguntando se não seria um fato maravilhoso, sobrenatural, um anjo lhe aparecer. E porque às vezes nós não somos merecedores que esses fatos aconteçam em nossas vidas.
se a gente não ora o suficiente para que essas portas que a gente deseja abrir nas nossas vidas se abram. Mas aí Emmanuel vem com muita clareza comentar para a gente a respeito desse fato, que os homens esperam sempre ansiosamente o auxílio do plano espiritual. Não importa o nome pelo qual se designe esse amparo. Na essência, é invariavelmente o mesmo. Embora seja conhecido entre os espiritistas por proteção dos guias, nos ambientes católicos por intervenção dos eleitos, nos círculos protestantes por manifestações do Espírito Santo, a gente costuma também falar que é a espiritualidade superior que interveio, né? São os espíritos de luz, são os amigos espirituais, a gente dá diversos nomes, mas na essência é sempre a mesma coisa. E ele continua assim: as denominações apresentam interesse secundário, então não vem ao caso qual o nome que a gente dá para o fato. O essencial é considerarmos que semelhante colaboração constitui elemento vital nas atividades do crente sincero. Olha que interessante. Ele coloca que é um elemento vital, sem o qual a gente não consegue, talvez, atingir os nossos objetivos. Então, mesmo que a gente não perceba, esses fatos acontecem na nossa existência inúmeras vezes, porque senão Emmanuel não ia atribuir essa palavra, que é um elemento vital nas atividades do crente sincero. No entanto, a contribuição recebida por Pedro no cárcere representa lição para todos. Vamos ver qual que é a lição. Sob cadeias pesadíssimas, o pescador de Cafarnaum vê aproximar-se o anjo do Senhor, que o liberta, atravessa em sua companhia os primeiros perigos na prisão, caminha ao lado do mensageiro ao longo de uma rua. Contudo, o emissário afasta-se, deixando-o novamente entregue à própria liberdade, de maneira a não desvalorizar-lhe as iniciativas. Essa exemplificação é típica, ou seja, existe um limite de ação e de intervenção do plano espiritual em nossas vidas. Nós recebemos esse auxílio, as portas são abertas, mas atravessar a porta depende de cada um de nós. Porque essa é uma lição que cabe a cada um conquistar ou não. Depende da iniciativa, da boa vontade, do esforço próprio. Porque o aprendizado, ele acontece assim. Não existe transmissão de experiência e de aprendizado. Cada um vai viver o seu. Cada um vai passar pelas experiências que ele necessita para aprender determinadas coisas. Uns vão aprender de maneira mais fácil, outros de maneira mais difícil. Uns vão exigir um pouco mais de tempo, um pouco mais de recursos do plano espiritual. Outros vão aprender com enorme facilidade, vão seguir rapidamente os conselhos. É individual, é um trabalho de cada um. Os auxílios do invisível são incontáveis e jamais falham em suas multiformes expressões. Vamos prestar bem atenção nessa palavra. Emmanuel usou multiformes. Então, esse auxílio se dá das maneiras mais variadas, que às vezes a gente não tem a capacidade de imaginar, de apreender. Quando se trata de auxílio espiritual, digamos que os nossos amigos, nossos benfeitores, sabem ser extremamente criativos. Eles sabem contornar as dificuldades. Eles sabem trabalhar com aquilo que a gente pode oferecer de contrapartida. Então não é uma coisa que às vezes é igual para todo mundo. Cada um vai perceber e vai receber
de uma forma diferente, no momento oportuno. Às vezes não é no momento que a gente pede, às vezes não é no momento que a gente quer, é no momento que a gente precisa. E isso consiste em uma diferença muito grande. Porque nós aqui, enquanto encarnados, a gente tem uma visão muito limitada dos nossos problemas, das nossas necessidades, daquilo que lá no futuro vai trazer benefício para a gente. Nossa visão é muito estreita. Mas quem está no plano espiritual, que conhece as nossas tendências, que conhece o nosso passado, que por hora a gente esqueceu, porque estamos aqui reencarnados, eles têm essa capacidade de decidir até de uma forma mais consciente, mais bem informada a respeito daquilo que a gente precisa. Então, vai chegar o auxílio? Vai, mas nem sempre da forma como a gente pediu. E Emmanuel continua, falando que esses auxílios são incontáveis, que jamais falham nas suas mais variadas expressões. Eles chegam no momento oportuno, mas é imprescindível não se vicie o crente com essa espécie de cooperação, aprendendo a caminhar sozinho, usando a independência e a vontade no que é justo e útil. É o que a gente chama também de livre-arbítrio. Nós também temos que fazer as nossas escolhas, porque escolhendo a gente mostra também a nossa capacidade de fazer boas escolhas ou não. A gente mostra se a gente está aprendendo ou não. Se todo mundo escolher tudo para a gente, qual será a nossa vantagem no final? Se a gente acertar, é porque o outro escolheu o melhor caminho. Nós não estaremos exercendo o nosso livre-arbítrio. Então, usando essa independência e a vontade no que é justo e útil, convicto de que se encontra no mundo para aprender, não lhe sendo permitido reclamar dos instrutores a solução de problemas necessários à sua condição, que é uma condição de aprendiz. Quando nós estamos na escola, a solução dos problemas, quem determina somos nós. O professor passa os problemas, mas quem tem que chegar no resultado somos nós, porque o aprendizado é nosso. Porque esse aprendizado é o bem que a gente vai levar daqui. Os outros bens ficarão, mas o que a gente aprendeu e o que realmente se consolidou no nosso espírito, a gente não perde mais. Isso é conquista nossa, isso nós vamos levar para sempre no nosso espírito. Mas é interessante porque esse fato que aconteceu com Pedro não aconteceu só com ele. Mais para frente, também está narrado em Atos dos Apóstolos e também está narrado no livro Paulo Estevão. Um fato muito semelhante a esse aconteceu com o apóstolo Paulo e o seu discípulo Silas. Eles estavam também presos e ali havia junto com eles diversos outros prisioneiros. E por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e entoando hinos, salmos. E os prisioneiros escutavam eles. Eles já tinham sido açoitados, eles já estavam extremamente machucados, cansados, mal alimentados, e ainda assim eles estavam entoando hinos. E esses outros prisioneiros estavam ali ouvindo, acompanhando. E eram homens rudes que estavam em volta deles. Eram homens criminosos, em sua maioria. Não que não houvessem ali também inocentes que estavam sendo injustiçados, naquele momento. Mas na sua grande maioria eram homens brutos. E é interessante porque Paulo estava preso e ele também orava. Será que ele estava pedindo para ser liberto? Com
Qual será o teor da oração dele? Será que ele pedia para as portas se abrirem, como já tinha acontecido com Pedro? O que será que ele pedia? A gente pode supor que ele pedia para que fosse feita a vontade de Deus. A gente não pede nas nossas orações, quando nós fazemos a oração que Jesus nos ensinou, seja feita a tua vontade. Então, provavelmente, Paulo pedia isso, e fosse feita a vontade, que às vezes não coincide com a nossa vontade. Mas quando a gente aprende a orar, e a gente aprende a esperar que seja feita a vontade de Deus, as coisas acontecem. Às vezes não no tempo que a gente gostaria. Às vezes não no caminho que a gente gostaria. Porque muitas vezes os nossos planos, que foram feitos ainda lá no mundo espiritual, são diferentes daquilo que a gente resolve querer quando a gente está aqui encarnado. Por exemplo, imaginemos um jovem que gostaria de estudar, mas de repente o curso que ele escolheu não está adequado ao planejamento reencarnatório dele. Suponhamos que ele tenha escolhido uma coisa que desviaria completamente daquele trabalho que ele deveria fazer. E ele tenta uma vez e não consegue ser admitido no curso que ele gostaria de fazer. Primeiro porque não tem condição financeira. Aí ele tenta novamente. Aí ele vê, não, esse aqui eu consigo. Ah, mas o horário desse daqui coincide com o meu horário de trabalho, então não dá. Então, mais uma vez, ele não consegue. E aí tenta uma terceira vez. Agora vai. Agora eu tenho um incentivo. Agora eu tenho tempo. Agora eu tenho recurso. E aí acontece que aquele incentivo que ele ia receber não sai. E mais uma vez ele não consegue. Então, depois de 3 tentativas, essa pessoa provavelmente vai chegar na conclusão de que o caminho não é aquele. Ou ele vai falar, não, o curso superior não é para mim, ou o curso não é esse. Porque você tentou 3 vezes e não conseguiu. Se não houver revolta, se não houver nenhum tipo de debate contra Deus, pode ser que o futuro reserve coisas muito maiores do que aquelas que ele ia conquistar lá atrás. De repente as portas vão se abrindo, como que por mágica, como aconteceu com Pedro. E na hora que essa pessoa se dá conta, que esse jovem se dá conta, o caminho que ele está trilhando é completamente diferente daquele que ele tinha escolhido lá atrás. Mas não deixa de ser um caminho que vai levá-lo ao progresso, às conquistas intelectuais, à felicidade, porque ele soube se resignar diante da vontade de Deus lá atrás. Então as portas às vezes se abrem não quando a gente quer, mas quando a gente já está com aquela disposição, com aquele preparo. E olha o que acontece com Paulo. De repente, ocorreu um grande terremoto, a ponto de serem sacudidos os alicerces do cárcere. Abriram-se imediatamente todas as portas e todas as amarras foram soltas. De todos os prisioneiros, inclusive daqueles mais perigosos, mais brutos. Agora é interessante, por que esse terremoto fez com que se abrissem as amarras, mas não fez com que a prisão cedesse, que alguém se machucasse gravemente, porque talvez não fosse exatamente um terremoto, mas uma força que estava agindo ali e ocasionou isso tudo. Até porque o carcereiro nem acorda com o terremoto. Então, Emmanuel
descreve para a gente no livro Paulo e Estevão o que realmente aconteceu nesse instante. Mas olha o conselho que Paulo dá a todos os prisioneiros. O apóstolo dos gentios falou com mais entusiasmo da missão do Cristo, porque depois que isso aconteceu, eles puderam se reunir, estar mais próximos uns dos outros. Então ele falou ainda com mais entusiasmo, com mais beleza da missão, para aqueles homens que não conheciam o amor, que não conheciam a bondade de Jesus, e ficaram conhecendo naquele momento. Ele pediu para que ninguém tentasse fugir. Aqueles que se reconhecessem culpados, que agradecessem ao Pai pelos benefícios da corrigenda, porque eles estavam ali ressarcindo à lei aquilo que eles tinham prejudicado, que eles tinham tirado. E aqueles que se julgassem inocentes, que dessem expansão também ao regozijo, porque só o martírio dos justos podiam salvar o mundo. Assim como aconteceu com Jesus, que era o justo dos justos. No entanto, sofreu tudo aquilo para nos ensinar o perdão, para nos ensinar o amor verdadeiro. Aquele amor que é capaz de fazer com que a gente se sacrifique ao máximo por aquele ente amado. É isso que ele falava naquele momento. E nenhum dos presos cruzou as portas da cadeia. Ninguém fugiu. Eles entenderam o recado. Às vezes as portas se abrem para que nós possamos estar juntos, para que nós possamos caminhar juntos. Eles entenderam que naquele momento eles estavam recebendo essa graça de Deus, de poderem estar ali conhecendo Jesus, com aquele trabalhador que havia se esforçado para aprender, para exemplificar tudo aquilo que Jesus havia ensinado. Às vezes, a gente deseja que as portas se abram assim, que as nossas portas, quando se abrirem, que elas venham em um jardim repleto de flores, muito bem ornamentado, um lugar agradável, um lugar florido, onde a gente realmente se sinta em contato com Deus. Só que, na maioria das vezes, como nós somos muito necessitados, as portas que nos abrem são essas. Mas portas para um terreno com muito potencial, mas que também vai exigir muito esforço e muito trabalho. Existe um conto que um amigo do NEP lá de São Paulo contou uma vez em um dos estudos que eu gostei demais. Ele dizia assim: o homem conseguiu um pedaço de terra e ele trabalhou muito, se esforçou durante muito tempo e ele transformou aquele pedaço de terra num verdadeiro paraíso. Tinha ficado absolutamente lindo tudo que ele tinha feito. Ele plantou, ele colocou caminhos, estava florido, o aroma das flores e das frutas se misturavam. E aquilo trazia assim, uma sensação de que você estava mais próximo de Deus. E um amigo desse homem chegou e lhe disse em um tom um pouco sarcástico: nossa, que terra maravilhosa Deus te deu. E aí o homem disse: eu entendi o que você quis dizer. Na verdade, Deus me deu a terra, Deus me deu a semente, Deus me deu o sol, Deus me deu a água.
Deus fez florescer, mas todo o trabalho foi meu. Porque quando Deus estava cuidando disso aqui sozinho, você precisava ver o horror que estava. Então é isso que acontece. Muitas vezes a gente recebe um terreno assim, um terreno baldio, cheio de mato, de sujeira, porque Deus sabe do nosso potencial de transformação. Porque Ele sabe que nós somos capazes de chegar ali, de limpar, de arar, de plantar, de regar, de cuidar. Ele sabe que Ele pode contar com os nossos braços para transformar aquilo que Ele nos deu. Então, nem sempre vai chegar aquilo que pedimos, mas aquilo que chega pode sim se transformar naquilo que a gente desejava. Basta que a gente encare o trabalho com um sorriso no rosto, porque se Deus nos deu é porque Ele sabe que somos capazes, e basta que a gente tenha a coragem de atravessar essa porta, que às vezes parece um pouco assustadora. A gente não sabe o que vai encontrar do lado de lá. A gente não sabe que perigos podem ter ali. Animais peçonhentos, pessoas mal intencionadas. Mas se nós tivermos a coragem e acreditarmos que se Deus nos reservou esse campo de trabalho, é porque somos capazes, a gente consegue transformá-lo. É só ter a coragem de atravessar a porta. Jesus disse: eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á. A única porta que nos leva a essa salvação, que nos leva à felicidade, é Jesus. E toda vez que uma porta se abre, é Ele agindo nas nossas vidas. Ele disse que Ele é a porta. Então, se a porta se abriu, se a janela se abriu, mesmo que não tenha uma paisagem do outro lado que a gente gostaria que tivesse, é Jesus agindo. É por ali que a gente deve seguir. Confiando sempre que Ele vai estar do nosso lado na caminhada. Eu tirei um trechinho desse texto que está no livro O Evangelho por Emmanuel. É uma interpretação que Emmanuel dá a essa frase de Jesus, que Jesus é a porta. Então ele vai trazer para a gente algumas portas que às vezes se abrem equivocadas, no nosso caminho, que a gente equivocadamente decide seguir. Ele diz assim: nos caminhos da vida, cada companheiro portador de expressão intelectual um pouco mais alta, ou seja, aqueles que estão um pouco mais adiantados do que nós no quesito intelectual, então cada pessoa assim converte-se naturalmente em voz imperiosa para os nossos ouvidos. A gente sempre segue aquele que a gente julga estar mais adiantado do que nós. E cada pessoa que segue à frente de nós abre portas ao nosso espírito. Então aqui ele vai colocar algumas portas que equivocadamente algumas pessoas desejam abrir para nós. E que a gente precisa ter a perspicácia de enxergar essas armadilhas e não cair. Por exemplo, quando nós lidamos com pessoas inconformadas, elas tendem a abrir em nós a porta da indisciplina. Com aquelas pessoas velhacas, espertas, elas querem a dominação. Aqueles escritores de futilidades, esses produtores de conteúdo irrelevante, eles querem abrir as portas para a gente do tempo perdido. Para que a gente chegue ao final de uma existência, olhe para trás e fale: não fiz nada, não sei onde foi parar o meu tempo, a minha reencarnação. Aquelas pessoas
maledicentes abrem no nosso caminho fontes envenenadas. E se nós decidirmos tomar água dessa fonte, seremos contaminados, envenenados. Aquelas pessoas viciosas representam a porta de perigo incessante. É para acender o nosso alerta, porque ali existe perigo. As pessoas preguiçosas tendem a fazer com que a gente entre pela porta da inércia, como elas. Passar uma existência sem concretizar nada de bom. E as pessoas perversas tendem a abrir para a gente portas que nos levarão ao crime. Mesmo sem a gente perceber, várias pessoas abrem portas para a gente todos os dias, através da palavra falada, escrita, através da ação, através do exemplo. Só que a gente tem que examinar cada porta que se abre, porque, como a gente viu, a única porta que nos leva à salvação é aquela que Jesus nos abre. E geralmente ela é bem mais estreitinha do que as portas que essas pessoas tentam nos abrir. A porta que Jesus abre sempre é mais estreita. Nós sempre vamos visualizar do lado de lá, talvez muito trabalho, muito sacrifício, muito esforço de aprendizado. Dizia um professor meu que aprender é um misto de suor e lágrimas. Se você não se desidratar, você não aprende. E é assim. É através do esforço, do suor e às vezes das lágrimas que a gente vai aprender. Muitas vezes, se a gente decidir entrar por uma dessas portas, nós vamos ter tanto tempo perdido que nós vamos, talvez, perder uma reencarnação até que a gente retorne ao caminho que deveríamos retornar. Eu trouxe um texto que eu achei muito interessante. É de um filósofo catarinense, professor, escritor, chamado Huberto Rodin. Ele tem uns textos, embora ele não se declarasse espírita, mas um espiritualista, ele era um teólogo, conferencista, um cientista que trabalhou na Universidade de Princeton. Então era uma pessoa que estudava, e estudava muito as religiões. Então era um profundo conhecedor. E ele escreveu isso, sobre a gente pedir, procurar e bater. É necessário que o homem peça, procure, bata, mas nada disso é suficiente. Porque quando a gente pede, procura, bate, não é isso que causa o que a gente vai receber. O que ele recebe, acha, e as portas que se lhe abrem, tudo isso é condição indispensável, um fator preliminar para que a graça de Deus possa entrar em movimento. Agir rumo ao homem que assume essa atitude, que propicia, que cria em si uma atmosfera e um clima favorável para que a plenitude de Deus possa fluir para dentro da vacuidade do homem. Ou seja, é importante que a gente se coloque nessa posição de pedir, de procurar, de bater na porta para que ela se abra. Porque é assim, não que Deus não saiba o que a gente precisa, o que a gente deseja, o que nós estamos procurando. Não que Ele não saiba, Ele deixou muito claro. Não é para Deus que estamos fazendo isso. É por nós mesmos, para que a gente se coloque numa atitude de humildade, favorecendo a recepção dessas graças. Ou seja, favorecendo que a porta se abra, que nós possamos encontrar aquilo que nós procuramos, que nós possamos receber aquilo que nós pedimos.
é um comportamento que vai favorecer, porque demonstra a humildade, que é um fator indispensável para que Deus possa agir na nossa vida. Se alguém alega que não precisa pedir nada a Deus porque Deus já sabe perfeitamente daquilo que o homem necessita, mostra que não compreendeu a razão desse pedido. Nós não pedimos para lembrar a Deus o que porventura Ele tem esquecido, porque Deus é perfeito, Ele não se esquece, Ele não se engana, Ele não erra, Ele não é como nós. Ele tem ciência de tudo. Nós pedimos para criar dentro de nós mesmos um ambiente tal que o Espírito de Deus encontre a necessária afinidade por onde Ele possa atuar sobre nós. E aí ele termina com essa frase, que o objeto do pedir não é Deus. O objetivo não é ser para Deus, mas para o próprio homem. E aqui, pedindo, lembrando mais uma vez, para que seja feita a vontade de Deus, mostrando uma resignação, uma obediência e uma atitude de humildade. A graça de Deus, ela está sempre presente na nossa vida. Deus está sempre presente, Ele é isso aqui. Através do fluido cósmico universal, Ele envolve a cada um de nós. É como se fosse um abraço de amor. Só que nós também precisamos estar presentes. E é aí, através da oração, através do pedir, através de buscar, do nosso esforço, das nossas intenções, que Ele vai achar os meios de nos atender. Então é importante, sim, que a gente ore pedindo, mas não pedindo aquilo que a gente quer. Ah, Senhor, me dê uma condição de trocar meu carro. Ah, Senhor, eu gostaria de um emprego novo. Senhor, conduza os meus passos para o caminho que o Senhor julgar melhor para o meu aprendizado, para o meu progresso, para a minha evolução. Senhor, eu não me lembro, não me recordo daquilo que eu programei nessa existência, mas que o Senhor possa me conduzir pelo caminho em que eu possa, no final dessa existência, me sentir vitorioso. Não me deixe desviar do meu propósito. Não me deixe cair na tentação de entrar pela porta mais larga, de atender aos meus impulsos materiais. É assim, dessa forma, que nós, entregando a nossa vida a Deus, Ele vai abrir as portas que nós precisamos. E ele vai dizer, continuando com Humberto Boden, que há 3 classes de homem. Eu achei muito interessante essa divisão dele. E principalmente a reflexão que a gente pode trazer a respeito dessa classificação. Tem aqueles que não pedem, não procuram, não batem em portas fechadas, mas eles esperam que Deus faça tudo por eles. Aí ele chama essas pessoas de autômatos passivos, os inertes, aqueles que só querem o venha a nós, né? Que Deus possa fazer todas as minhas vontades. E tem aquela outra classe, a segunda, que é pior. Aqueles que pedem, que procuram e que batem com uma impetuosidade, com aquela certeza, com a convicção de que essa sua atividade humana de pedir possa produzir de si mesma o resultado desejado. Esses aí são os autossuficientes, aqueles que acham que não precisam de ninguém, nem de Deus, que eles dão conta, que estão prontos. São esses aí, os autocomplacentes, os que têm ilimitada confiança na onipotência do seu ego, de si mesmo, do seu ego físico, mental e emocional. Esses não recebem dons divinos.
Esses vão receber, quando muito, os pequenos dons correspondentes à potência ou à impotência desse seu ego humano. Às vezes a gente vê pessoas com essa impetuosidade, com essa arrogância, com essa atitude de autossuficiência, obtendo muitos resultados materiais na existência. Mas é o quê? Às vezes é um esforço próprio, às vezes ele realmente batalhou para conseguir aquilo, o que não significa iluminação espiritual, iluminação interior. Ele pode sim ter conquistado muitos bens na Terra, mas, no entanto, essa sua posição de falta de humildade, de arrogância, lhe trará muitas complicações ainda no futuro, muita necessidade de aprendizado. Vai ter que aprender a pedir para que as portas certas se abram. Então, não se deixe enganar pelas aparências. Muitas vezes, aquele que está recebendo muito, que parece que todas as portas se abrem para ele, não é o filho predileto de Deus, porque Deus não tem isso. Às vezes é um caso desse, em que a pessoa autossuficiente busca, batalha e até consegue recursos materiais, porque progresso espiritual ainda está longe de conseguir. E a última classificação, que são aqueles que pedem, que procuram, que batem, criando dessa forma receptividade, esvaziando-se do seu pequeno ego humano e produzindo em si uma espécie de vórtice de sucção, ou seja, aquilo que atrai com silenciosa veemência a plenitude de Deus. É isso que nós temos que procurar. Manter sempre essa atitude de receptividade. E para a gente encerrar, eu trouxe essa mensagem do Emmanuel, que está no livro No Portal da Luz. É o capítulo 92. Cortou ali, mas é o 92. Encontrarás espíritos benfeitores que te instruirão no dever a cumprir. Nós sempre temos o auxílio desses espíritos. Nós não caminhamos sozinhos. Então, sempre vamos encontrar, sempre vamos contar com essa equipe que nos assiste. Imperioso, porém, compreendas que se eles te oferecem um rumo, a ti pertence a caminhada. Então, que nós possamos, em nosso íntimo, encontrar as forças, a resignação, a alegria de caminhar, sabendo que a gente não está sozinho. Que esses amigos trazem para a gente esses auxílios do invisível, que às vezes não são da forma como a gente espera, mas tenhamos a certeza, eles estão sempre presentes ao nosso lado. Ninguém caminha sozinho na Terra. Sempre temos amigos que velam por nós, que torcem por nós, e se nós estivermos dispostos a ouvir os seus conselhos, nós vamos conseguir encontrar esse rumo e encontrar as forças para caminhar. Boa noite para todos, que Jesus nos abençoe, nos ilumine e nos fortaleça nessa caminhada. Muito obrigada. Nós vamos agradecer muito